Oi, como estão vocês? Gente, eu vim gravar esse episódio, né, muito imbuída pela construção do grupo terapêutico que eu vou lançar agora a partir de agosto. Na verdade, essa semana abriram as inscrições estão abertas. Se você tiver interesse, é só me chamar aqui no direct. Eu vou deixar o link também aqui no episódio, né, aqui no Spotify e também no YouTube, se você estiver assistindo no YouTube. E eu fiquei pensando, quando eu idealizei esse projeto, e trouxe a ideia de trazer o livro Mulheres que Correm com os Lobos, né? Porque na verdade esse é um dos livros que eu quero começar a trabalhar, mas eu tenho ideia de trabalhar com outros livros também. Eu fiquei sentindo a falta do corpo. E comecei a me fazer uma pergunta antes de entrar aqui, né? Quando eu comecei a construir tudo isso, a me perguntar aonde foi que a gente se desconectou disso, né? Porque eu vejo o quanto é muito fácil a gente se conectar com todos os recursos externos que nós temos, né? Seja medicação, agora aí a Monjaro, dentre outras coisas, do que a gente se voltar para o nosso mundo interno. E é muito curioso que quando eu comecei a trabalhar, a fazer a formação em análise bioenergética, e agora eu estou na finalização dessa formação, finaliza agora em agosto, eu acho que eu falei para vocês isso aqui, eu ficava um pouco desconfiada, sabe, assim, tá, mas como assim? Fecha os olhos, presentifica, sente no seu corpo. Tinha uma dúvida, né? Eu precisei fazer uma formação para eu entender aonde estava, quais eram as informações que estavam por trás disso, sabe? Eu queria entender a literatura, queria saber de onde vinha aquela informação. Isso foi muito importante para mim, compreender a própria ciência, né? Todo aquele estudo, de onde veio, o que aqueles autores estavam falando. Existe uma pesquisa, né, por trás de tudo isso, ou seja, não é uma invenção, né? Existe uma neurofisiologia por trás, uma biologia, um corpo que precisa ser visto, né? E que é totalmente negligenciado, assim. E aí eu fiquei pensando sobre isso quando eu idealizei o grupo. Eu fiz um grupo de um mês, depois fiz mais um, fiz alguns encontros esporádicos com alguns outros grupos, e aí decidi fazer um grupo de 3 meses agora, que vai acontecer em agosto, setembro e outubro, e a gente vai trabalhar inicialmente com o livro Mulheres que Correm com os Lobos, que é a proposta desse grupo, mas a gente vai trabalhar o corpo também. E a gente vai trabalhar também a comunicação, que tem a ver com o meu processo de estudo com a educação. Porque eu percebi, né, quando eu comecei a estudar esse livro, nesses últimos grupos que eu fiz, como muitas vezes a gente esbarra num lugar onde a gente não consegue comunicar aquilo que a gente sente, onde a gente não consegue dar limite, né? É tudo muito acusatório nossos diálogos do que, cara, isso aqui bateu assim em mim. É isso mesmo? Eu percebo isso com os meus filhos, como eu preciso estar constantemente ensinando a eles a se voltarem para o que eles estão sentindo, né? Muitas vezes eles vão, Alice principalmente, que já elabora mais, para um lugar meio que, não mãe, mas a pessoa me disse isso, né? Tá, mas como é que você está se sentindo, minha filha? Se isso bateu nesse lugar em você, é nisso que a gente precisa olhar, entende? A gente não pode desconsiderar o que você sente porque o outro está incomodado. E aí é impressionante, gente, como a gente foi educada, nós mulheres principalmente, para ficar voltada para o outro. E aí é muito interessante quando a gente se torna mãe, e isso não está relacionado apenas com a maternidade, eu acho que com o cuidado em si, todas nós temos um olhar muito cuidadoso para o mundo, né? Tem uma beleza nisso, mas tem um lugar onde a gente facilmente se perde. Eu percebi que na maternidade eu me perdi nas minhas necessidades, as voltas com a necessidade dos meus filhos, porque, enfim, um bebê precisando de mim, e como eu já não tinha essa conexão, peraí, eu preciso beber água, peraí, eu preciso fazer xixi, não, sabe, porque para a gente poder chegar num lugar onde a gente olha para os nossos desejos, para as nossas vontades, né, eu percebo que a vontade é um lugar onde a gente coloca o desejo em prática, né, porque uma coisa é desejar, é sonhar, né, tudo isso muitas vezes fica num âmbito muito idealizatório, e a gente prefere que fique quentinho, né? Ai, queria tanto, porque botar para a realidade, meu amor, vai ter trabalho, né? Que é quando a gente transforma isso em vontade. Então a gente termina
lembrei ou esqueci? Não, acho que eu tô lembrando. A gente vai se distanciando das nossas necessidades, era isso que eu queria falar, eu lembrei. E aí fica muito difícil a gente alcançar essa percepção dos nossos desejos, né? E torná-los realidade quando a gente se distancia das nossas necessidades, entende? Então tem uma retomada, eu percebo, quando nós somos mães, de se voltar para, cara, eu tô aqui sentada vendo série, preciso ir no banheiro. Tô com fome, tô com sede. Aquilo que aquela pessoa me disse me incomodou. Porque você vai retomando para si, para que você possa depois olhar para os seus desejos. Fica muito difícil você não estar atendendo às suas próprias necessidades e você querer atender os seus desejos, entende? Então é muito natural que a gente, no exercício da maternidade, a gente se perca de quem somos, muito nesse âmbito das necessidades, das questões voltadas para o que nos nutre. E primeiro, dessa nutrição básica, gente. É muito louco, porque como a sobrecarga é ela que é vista, né? Ai, né, ela não dorme, ela se dedica, a criança chora, ela pega, e não que tenha que pegar, tá? Porque, enfim, eu acho um absurdo deixar a criança chorando, não é isso. Mas assim, não tem rede, né? Não tem outras pessoas, ela que dá conta, ela que segura a onda, né? Eu não sei se eu falei isso no episódio anterior, mas eu percebi que um dos caminhos que eu encontrei para olhar para a mulher que existe em mim, para além da maternidade, foi quando eu comecei a abrir mão do privilégio de ser a única pessoa responsável emocionalmente pelos meus filhos. Entende? Então, você entende disso que eu estou falando? Porque esse lugar é um lugar de privilégio, é um lugar extremamente exaustivo, que tirava a minha energia. Eu não conseguia perceber muitas vezes, porque como na minha história existiu uma menina que precisou muito ser vista, meu amor, agora eu estou sendo vista, né? Então tá ótimo, mesmo que para isso eu tenha que sucumbir, mas eu tenho esses respiros de olhar sobre mim, sabe, do outro. Então vocês entendem como tem uma coisa muito... Por isso que eu acho muito delicado e muito sério quando a gente fala e a gente banaliza esse lugar de tipo, mas você está desconsiderando a maternidade, você não está aproveitando, você não está se doando. Eu acho que as coisas precisam caminhar concomitantemente, entende? Deixa eu beber um pouquinho de água, peraí. Que é eu poder existir em mim e eu poder estar cuidando dessa criança, eu ter uma rede de apoio. Eu agora tenho 2 adolescentes e eu também tenho uma demanda imensa ainda com eles. Ainda, né? Como diz minha mãe, nunca acaba. Mas óbvio que eu percebo que não tenho mais uma demanda física. Isso já é um grande respiro. Mas eu tenho uma demanda emocional, entende? E física em relação a mim. Então, por exemplo, agora eles estão de férias, eu estou aqui gravando, o meu acabou de chegar da rua com um amigo, e daqui a pouco ele pode chegar aqui a qualquer momento. A Alice saiu com uma amiga para um shoppingzinho aqui perto, foi caminhando, eu tenho que pegar ela, depois levar para um outro shopping que elas querem comprar algo, voltar, e hoje vai dormir todo mundo aqui em casa, entende? Porque, enfim, não só a amiga dela, que já estava aqui, e que já é um outro tipo de trabalho, não me demanda, mas o meu filho, por exemplo, quer trazer 3 amigos para cá, e é uma coisa que, para mim, eu tenho que estar preparada. Não é uma coisa assim que brota em mim e que, né, eu estou disponível. Não estou. É uma noite que eu não durmo, né? A pessoa que entrou na menopausa não pode mais dar esse luxo de não dormir. O dia seguinte é uma tortura. Ele não vai compreender. E aí eu já fico dentro de mim pensando, esses dias eu falei, putz, Romeu não vai ter uma lembrança de uma mãe que enchia a casa com os amigos, que colocava todo mundo para dormir embolado. E como era bom, como seria bom que ele tivesse essa lembrança. E aí eu trago para mim e penso, cara, esse preço é muito alto para mim hoje. Vão ter que ter outras lembranças. Eu recebo sim os amigos, mas recebo para dormir, né? Que é esse ponto que mais me mobiliza.
pontualmente, mas não é algo que eu faça constantemente, porque realmente me demanda muito. Mas aí eu venho já com uma culpa de tipo, putz, como é que vai ser? Esses dias ele perguntou pra mim, não, mãe, mas a amiga a mãe do meu amigo, ela não fica cansada quando ela recebe a gente na casa dela. Aí eu falei, que bom, meu filho. Aí tava eu e a Alice, né? A Alice falou, Romeu, onde você tá comparando a mamãe? Aí ele disse, é. Aí eu falei, filho, nós somos pessoas diferentes. Que bom que ela não se cansa, que ela, né, que você sente isso, mas eu me canso. Pra mim, não dá. Quando você vem com seus amigos, eu não consigo dormir. E o dia seguinte é muito difícil pra mamãe, então não dá. Vai ter que ser de vez em quando. Entende? Então é uma coisa de que quando a gente abre espaço pra gente, respeitando o que a gente sente, porque quando eu me projeto para o futuro, eu imagino ele tendo lembranças da mãe com a casa cheia, das pessoas, dos amigos dormindo, né? Porque receber na minha casa eu não me incomodo, mas dormir para mim realmente é uma questão. Aí eu penso, caramba, qual é o preço que vai ser? Ele vai ter lembranças muito maravilhosas disso e eu sucumbida, porque eu preciso oferecer essa lembrança para ele. Que preço, sabe? Então para mim isso não faz sentido. Eu prefiro e acho que vai fazer mais sentido oferecer algo para ele em que realmente eu possa ter condição de oferecer. Isso não quer dizer que eu não possa, eu falei disso um pouco para vocês aqui, abrir mão, né? É diferente de fazer um sacrifício, de fazer uma concessão. O que tem, né? Trazer a galera para cá, não sei o quê, bota um tampão de ouvido, que eu fico ainda com, tenho, enfim, uma sensibilidade. Gente, ai, é isso. Qual é o problema? Mas, sim, mas eu prefiro ainda assim proporcionar momentos em que eu possa estar ali sem fazer sacrifício, entende? Porque para mim o meu sono é extremamente sacrificante hoje, realmente é algo que uma noite ela realmente traz um dano muito grande para minha vida. E aí eu prefiro que lá no futuro, quando ele for lembrar, que ele lembre das saídas que a gente faz com os amigos, do futebol que a gente assistiu aqui esses dias que eu fui no mercado com ele, a gente comprou um monte de coisa, ele já falou pra mim, mãe, a gente pode fazer isso de novo amanhã? Eu falei, podemos. Ele, que massa! E mostrar pra ele que eu não vou fazer tudo, eu não estou disponível. E também fazer as pazes comigo de que eu não preciso oferecer todas as lembranças possíveis para Romeu e para Alice. Para mim faz mais sentido oferecer para eles quem eu sou de verdade, sabe? Então, eu falei tudo isso para falar sobre esse lugar da sensação corporal, porque antes, gente, quando eu não tinha essa percepção com o corpo, eu me atropelava, sabe? Eu ia, o que tem? Eu ia muito pra razão, meu filho precisa ter lembranças boas, meu filho, o outro. A análise bioenergética, ela me trouxe para mim, pro corpo. O trabalho que eu comecei a fazer já com o teatro, isso já era algo que me despertou muito, porque a gente trabalhava muito com essa questão corporal. Mas a bioenergética, ela me trouxe recursos palpáveis, assim. Eu me lembro quando eu fiz teatro, que foi uma primeira faculdade que eu fiz em que realmente eu fiquei muito empolgada, que eu me lembro que eu cheguei em casa e falei pra Jimmy na época, né, eu era casada, e falei, cara, o teatro, todas as aulas que eu tenho, o instrumento que eu tenho é o meu corpo, assim. É muito incrível, é aula de voz, é aula de improvisação corporal, é aula de, enfim, de cena, é tudo as minhas próprias emoções que eu tenho que usar, né? E aquilo foi tipo, isso pra mim é Deus, né? Eu tô usando o que me foi de maior dado. E aí quando eu fui pra análise bioenergética, eu tive acesso a recursos corporais que me trazem uma capacidade de me autorregular, entende? Então, quando a gente está na sobrecarga, quando a gente, por exemplo, não se escuta numa situação dessa com meu filho, a gente termina apagando, diminuindo a nossa capacidade de autorregulação, entende? Isso vai ficando muito distante, porque tudo isso ocupa, todas essas questões externas, elas têm muito mais importância do que
essa percepção interna. E na análise bioenergética a gente trabalha muito com esse lugar dessa percepção mesmo, né? Dessa presentificação do que você sente. E inclusive eu trouxe esse livro, que é um dos livros que eu já li e que agora eu estou relendo por causa do TCC que eu já falei para vocês, que é o Corpo Guarda Marcas. Acabei de fechar a parte que eu queria ler para vocês aqui, que legal. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Vamos ver se eu acho aqui. Não sei se eu vou conseguir achar, gente. Acho que sim, achei aqui. Achei, daqui a pouco eu leio. E aí eu comecei sim, lembrei, eu estava esses dias numa sessão de terapia e eu me recordei de algumas, da minha infância, né, em que eu me sentia muito sozinha, e aí teve um dado momento que eu me conectei, assim, nesse processo de tipo, vamos pro corpo, que foi algo que eu negligenciei muito, assim, na minha história, e ao longo dos anos fazendo terapia, sempre foi uma terapia muito analítica, né, e tudo bem, né, isso tem o seu lugar. Mas quando eu passei pro corpo, gente, assim, foi quando eu comecei a identificar os meus traumas, foi quando eu comecei a ter mais possibilidades de estar em mim, assim, de existir com as minhas próprias emoções, sabe? Esse livro, ele fala desse lugar onde quando a gente começa a negligenciar e a não olhar para aquilo que a gente sente, como essa conta termina vindo. E aí o autor fala um pouco de a gente vai perdendo a nossa bússola interna. Eu achei isso tão bonito, porque a gente fica muito pro outro, né? Muito voltado para o que é hoje, então, com rede social. A gente tá muito vendido ao que as pessoas estão fazendo, ao que... Eu estava conversando esses dias com a minha mentora, que é uma mulher incrível, e eu falando sobre o meu trabalho, falando sobre outras possibilidades, e ela falando, Jana, se volta para você. É uma lembrança muito importante, né? A gente trazer isso pro corpo. Tá, mas por que eu tô querendo ocupar espaços que não são meus? E muitas vezes é porque tá ausente essa paz, né? Que essa bússola interna traz, sabe? E quando eu digo paz, é esse lugar de poder existir dentro de si, de fazer escolhas, né? Mas enfim, esse foi um ponto que eu trouxe desse livro, mas lembrando da cena da minha infância com a terapia, fazendo link com essa questão da percepção corporal, e aí um dado momento eu me vi de calcinha correndo pela casa, eu consigo lembrar de todos os cômodos da casa, uma pessoa me puxa, me coloca no colo, quando eu olho era Celina. Ai, céu. Na hora que eu tive essa sensação de que era ela, foi tipo, uau, e na mesma hora veio uma emoção imensa, assim, sabe? Eu falei, meu Deus, como tudo isso faz sentido. Como a gente, às vezes, da mesma forma que a gente tem as nossas faltas, né, pelas disfuncionalidades da nossa história, como também tem acolhimento que muitas vezes a gente precisa acessar, que às vezes a gente esquece. Assim como a gente esquece traumas, né, ou histórias que o nosso cérebro opta por não nos lembrar para proteger a gente, mas chega uma hora que a gente não precisa mais dessa proteção, né? A gente pode ser em fundo para que cada um no tempo de cada um, para que a gente possa viver uma vida com mais expansão, sabe? Então, me trouxe essa lembrança, assim, uau, aí no final minha terapeuta me perguntou, o que você tira de tudo isso, assim? Eu falei, Celina, acolhimento, assim. E eu pude sentir isso no meu corpo, assim, eu senti uma emoção imensa no corpo. Então a bioenergética, ela me trouxe isso, sabe? A gente vai trabalhar isso no grupo terapêutico, a gente vai olhar para os contos, mas a gente vai sentir. A gente vai aí, gente, é muito doido, né? Porque a gente tem um espaço enorme para dar conta, para se submeter, para agradar. Aí quando a gente fala de respiração, de aterramento, né? Tudo isso é totalmente banalizado, né? Como assim respirar? Como assim aterrar? Sabe? Vamos tomar um remedinho, vamos
sei lá, tomar uma monjarozinho para ficar mais magra e ficar... Casamento, né? Pelo menos pro casamento, chegar lá, bonita. Eu escutei esses dias que tinha uma pessoa no casamento jogando monjaro. É monjaro o nome, né? Ao invés da florzinha bonitinha, era monjaro. A que ponto a gente chegou, sabe, assim, uau. E aí eu fiquei com essa sensação, sabe, de... Queria trazer esse tema hoje aqui, desse lugar onde a gente negligencia muito o corpo. E como para mim a bioenergética, esse estudo de perceber que as marcas ficam nos nossos corpos, que a gente cria defesas, que a gente muitas vezes passa a vida atuando pela defesa, achando que a gente está escolhendo. Isso é muito doloroso. E a gente não está escolhendo, a gente está escolhendo a partir das nossas próprias defesas. Eu estava assistindo a série Uma Linda Mulher, que eu não sei se eu comentei aqui com vocês, mas eu comentei no Substack, e ela, né, a personagem principal, Ada, ela vem fazendo escolhas de comportamentos de relacionamento com homens muito parecidos, até que ela vai fundo na história dela e ela se permite viver uma relação de uma outra forma, né? Então, a gente pode passar a vida inteira repetindo. Eu estava com uma paciente esses dias, a gente conversando sobre isso, né? Que ela tá saindo de um relacionamento, aliás, algumas que eu atendo, e aí eu falei para ela que é um processo assim de quase você tá, sabe, assim, saindo do seu corpo para existir de uma outra forma. Então tem uma tristeza que vai precisar ser acessada. Tem um luto, né? Tem um lugar de abrir mão de quem se era e que muitas vezes a gente não quer abrir, porque a gente quer ficar vinculado a esse lugar confortável do passado, que era um lugar muito... onde a gente passou muito tempo das nossas vidas, onde o que a gente associou afeto, amor, né? E amor é uma coisa que é aprendida, né, gente? Não é uma coisa dada de graça. É uma coisa construída. E aí, enfim, eu fiquei com essa vontade de partilhar isso. Eu lembrei também, eu tinha pensado em falar isso também nesse episódio, de uma conversa que eu tive com uma mãe esses dias, e ela me perguntou no final da entrevista, que ela queria estar entrevistando mulheres, e ela me perguntou: então e aí, o que a gente faz, né? Porque a gente é puxada de um lado para existirmos como mulher, né? Essa necessidade nossa, e o outro é esse lugar da maternidade. Então, e aí a gente trazendo para um lugar dessa discussão também do cuidado. Se você fica em casa cuidando, você acha que você está perdendo no trabalho? Se você fica trabalhando, você acha que você está perdendo tempo de ver os seus filhos crescerem, né? E aí eu trouxe para ela um lugar de que eu acho que o pulo do gato tá no corpo, tá em poder sentir tudo isso, em poder sentir raiva, em poder não sucumbir às nossas emoções, porque nem isso nos é permitido, sabe? A gente poder sentir as emoções, passar por elas, não resistir a elas. Então sentir a raiva, chorar pelas nossas dores, aquela choro de barriga, sentir vergonha, né? Porque é aí que a gente vai compreendendo que vergonha é essa, o que isso está querendo me dizer, sabe? Verbalizar as nossas vergonhas. Entende? Então, dentro dessa corda que se estica, eu acho que no meio é a gente podendo dar nome a essas ausências. Porque quando a gente chora, a gente já pode fazer uma nova escolha, sabe? Seja, não, hoje as crianças podem dormir aqui em casa. Não vai dormir. Não, eu sustento a lembrança futura de que o Romeu vai lembrar de mim na Copa do Mundo, a gente assistindo futebol. Ainda mais agora que o pai dele está viajando, então, de uma certa forma, eu tive um privilégio dele estar do lado de uma mulher que se acabou de chorar ontem com Cabo Verde, assim. E aí ele, mãe... Aí eu fui mostrar a história de Cabo Verde para ele, fico até emocionada, porque eu falei, cara, olha o que é um time que... Não é um time, é um time, na verdade, sabe? É uma equipe, uma galera que irradia ancestralidade, história, num jogo. Era um lugar de que eles estavam ali com afeto, com dedicação, uma coisa diferente do time da Argentina, que parecia estar ali para ganhar, tanto que quando acabou, os caras pareciam que estavam tão cansados, né, que não conseguiam nem ver, eu não senti uma sensação de vitória deles.
Foi uma coisa assim meio, né? E aí, sabe, ele tá tendo uma mãe, uma mulher, torcendo com uma sensibilidade, né? Que vem de tudo isso que eu tô falando pra vocês aqui, de uma possibilidade de se permitir sentir, que é algo que vem dos últimos 10 anos da minha vida, fiquei um bom tempo aí anestesiada. E aí, é isso, são essas lembranças que ele vai ter, inclusive é até bom estar falando isso aqui alto, pra mim mesma, né? Porque o lugar que a gente alimenta é a culpa, né? A gente fica, poxa, eu vou fazer um esforço, tá bom, ele vai me agradecer depois, né? Mãe, obrigada. E aí, mesmo que eu esteja no pó da rabiola, né? Tô fazendo a minha parte, entende? Então tem uma coisa de sacrifício que eu não concordo, que pra mim faz muito mais sentido, eu posso, e aí eu recebo esse agradecimento no lugar, tipo, eu não me violentei pra estar aqui. Tá bom, filho, tá bom, é isso, vambora. Entende, assim? Eu tô existindo junto. Porque senão, gente, pra mim a conta fica muito alta. Muito alta, não dou conta. Não dou conta. É isso, meus amores, eu acho que era isso que eu queria falar. Tem mais alguma coisa, Rojana? Ah, sim, essa parte do livro que eu queria ler, que é esse livro que eu voltei a ler, que é Cartas a um Jovem Poeta. E nessa parte do livro, ele pega um trecho em que ele diz: eu gostaria de lhe pedir para ter paciência com relação a tudo que não está resolvido em seu coração. Peço-lhe que tente ter amor pelas próprias perguntas. Viva agora as perguntas. Talvez passe gradativamente, em um belo dia, sem perceber, a viver as respostas. Nossa, eu achei isso tão lindo. Rilke, Cartas a um Jovem Poeta, é um trecho, né? Esse é um livrinho que vale muito a pena ter, gente. Assim, é um livro que eu retomei a leitura dele. Ele é fininho, eu quero ler ele todo e depois passar para Alice, porque ele tem uma leitura que eu não sei se ainda se ela vai curtir, né? Porque eu vi a Tamara Klink numa entrevista que eu vi dela na Marie Claire, que eu sou essa pessoa que compra revista, em que ela fala sobre esse livro que ela voltou a ler de novo. Então acho que é uma leitura super maravilhosa. E queria fazer o convite para vocês do grupo, eu estou muito animada, a gente vai passar por tudo isso no grupo, a gente vai colocar as nossas emoções em jogo, porque não faz sentido, gente, a gente atravessar essa vida sem a gente se perceber. E para além da maternidade, peraí, água. É um lugar onde a gente facilmente existe dentro dos nossos papéis sociais. É muito fácil a gente se encaixar como uma profissional, como uma esposa, como uma filha, do que a gente perceber quem nós somos, né? Quem nós somos para além de tudo isso, né? Até puxei a camisa, nem só de mãe e mulher, mas não foi propositalmente, deve ter sido, né? Mas enfim, sei lá, a gente faz as coisas às vezes tão intencionalmente que a gente nem sabe. Mas é um lugar, assim, da gente trabalhar no grupo, porque não é só para mães, o que está atravessando nossas vidas, os contos, eles trabalham num lugar muito inconsciente, então você chega toda se achando e sai o pó da rabiola, no bom sentido, tipo, opa, não sabia que era isso aqui que estava mexendo comigo, e a gente vai trazer para o corpo, a gente vai trazer para a comunicação, também com as crianças, porque tudo isso atravessa essas crianças, né, então melhorar a comunicação com essas crianças é uma coisa muito importante nas relações, a comunicação nas relações como um todo, mas é precioso, né, a gente cuidar dessas crianças, daquilo que a gente está querendo tanto ver nesse mundo, né? Então é isso, vou deixar o link aqui embaixo, um cheiro, a gente se vê no próximo episódio.